Olá, pessoal do sexto ano. Aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre os jogos clássicos de tabuleiro. E nós vamos falar de um jogo que talvez seja bastante esquecido, mas que já foi muito popular. Eu lembro que eu joguei muito, participei de muitas partidas desse jogo. Estou falando da Batalha Naval. Então, o nosso objetivo é, primeiro, conhecer os jogos de tabuleiro clássicos e aprender como que se joga Batalha Naval. Você sabe reconhecer alguns jogos de tabuleiro? Já participou, já teve experiência nesses jogos aí? De que maneira a gente pode participar, realizar esses jogos de tabuleiro? Será que só na escola ou a gente pode jogar em casa também, né? Você conhece o jogo de Batalha Naval? Se não, espera aí que vai conhecer. Os jogos de tabuleiro foram muito populares na década de 90. Fizeram muito sucesso entre as crianças, jovens e adultos que passavam horas reunidas dando risadas e se divertindo. Essa era uma época em que a tecnologia simplesmente não existia para a maioria da população e estes jogos eram a melhor forma de entretenimento. Os videogames já existiam, mas eram extremamente caros, enquanto que um jogo de tabuleiro era bem mais barato. Fora que no jogo de tabuleiro você podia jogar várias pessoas ao mesmo tempo. Alguns jogos eram para 4 até 6 jogadores, tá? Isso foi que deixou os jogos de tabuleiro tão populares. A concorrência com os smartphones atualmente é muito grande e muitos desses games já não existem na sua forma física, apenas virtual através de jogos online. Alguns jogos a gente ainda encontra no formato físico, mas muitos já viraram plataformas de jogos eletrônicos, tá? E aí, você reconhece esses jogos de tabuleiro aí? Conhece algum deles? Eu vou dar um tempinho, então, para vocês tentarem identificar cada um desses jogos e a gente já volta.
E aí, conseguiram identificar todos os jogos? Vamos dar uma olhada então? Olha só, começando aqui, superior esquerdo, Banco Imobiliário. Esse tá fácil, né? O nome até já tá ali. Ao lado dele, nós temos 3 jogos na verdade. O tabuleiro para xadrez e damas, o tabuleiro de trilha e o tabuleiro do jogo Ludo. Ao lado, um tabuleiro de xadrez. Mais para frente, um tabuleiro do jogo War, o jogo da guerra. Abaixo do War, talvez aquele ali poucos conheçam, é o jogo Detetive. Mais embaixo, esse tabuleiro verde, esse também está fácil, né? É o Combate, também um jogo que simulava, era até bem parecido com o xadrez, sabe? Ao lado dele, esse tabuleiro aqui com vários números, será que você conhece esse jogo? Esse jogo ele não é tão conhecido como nesse formato de tabuleiro, tá? Mas ele é bem conhecido no formato de livrinhos, né? É o Sudoku, né? Um jogo matemático, certo? É quase que palavras cruzadas utilizando números. Ao lado dele, o jogo que a gente vai falar hoje, mas a gente vai falar da versão papel. Aqui a gente tem a versão tabuleiro do Batalha Naval. Aqui embaixo, o jogo da vida. Ele era bem parecido com o Banco Imobiliário, né? A ideia, tanto do jogo da vida quanto o Banco Imobiliário, era fazer com que as crianças aprendessem a administrar o dinheiro. Essa que era a ideia principal desses jogos, né? E aqui no cantinho, o jogo do gamão, um dos jogos mais antigos que existe, tá? Vamos falar então agora a Batalha Naval? A Batalha Naval, o jogo foi criado na Rússia no início do século XX, em meio à Primeira Guerra Mundial. Batalha Naval é um jogo de estratégia de guerra. Os soldados utilizavam folhas em branco para desenhar os navios e assim passavam algumas horas de descanso treinando estratégias e se divertindo. A Batalha Naval se popularizou nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e era chamado de Battleship. Quais são as regras básicas? Cada jogador possui navios com tamanhos e formatos diferentes. Uma vez posicionados os navios, ele não pode mudar a posição. Ganha quem afundar todos os navios do adversário. Quais são os navios? Então, cada jogador começa com o que a gente chama de frota. Então, a tua frota é formada por um porta-aviões, que é um navio de 5 casas de comprimento, 2 encouraçados, que são navios de 4 casas, 3 hidroaviões, que são navios de 3 casas, mas não são na mesma linha, elas são alternadas, tá? 3 cruzadores, que são navios de 2 casas, e 4 submarinos, que são navios de uma única casa. Durante o jogo, você vai utilizar alguns comandos para orientar o outro, tá? Então, quais são os comandos? Água, quando o tiro não acerta nenhum alvo. Tiro, quando o tiro acerta parte de um navio. Para afundar o navio, você tem que acertar todos os quadradinhos dele. E afundou, quando o tiro acerta o navio inteiro. Ou seja, você conseguiu acertar todos os quadradinhos daquele navio e aquele navio afundou. E aqui a gente tem o tabuleiro de batalha naval. Gente, vou falar uma verdade para vocês. Eu joguei muita batalha naval, principalmente com meu irmão. Nossa, a gente jogava, brincava muito com um papel como esse daqui. Na nossa época a gente encontrava nas papelarias uns bloquinhos de batalha naval, certo? Eles já vinham prontos. Hoje a gente não acha mais isso, mas a gente consegue reproduzir esse tabuleiro numa folha de caderno de matemática, por exemplo. A gente já vai entender como que é, tá? Como que funciona o tabuleiro de batalha naval? São 2 quadros, 15 por 15, eles são de um lado numerados e do outro lado recebem letras. Com isso a gente tem as coordenadas das casas e é essas coordenadas que vão nos orientar para os tiros. Por exemplo, se eu atiro no G5, opa, aqui é o F, aqui, G5,
é nessa casa que eu vou marcar o tiro, certo? Então, essa nomenclatura de números e letras é que me dá o sistema de coordenadas para eu ajustar os meus tiros. Nesse quadrado, eu vou desenhar a minha esquadra. E a minha esquadra está aqui embaixo, ó. O porta-aviões, os encouraçados, os 3 hidroaviões, olha como é o hidroavião, tá vendo? Ó? 3 alternados. Os submarinos e os 3 cruzadores. Então, tudo isso aqui eu vou desenhar dentro deste quadrado. E o outro quadrado? O outro quadrado eu vou deixar para marcar os tiros que eu dou no meu adversário, certo? E conforme o que ele vai me avisando, conforme os comandos que ele me dá, é que eu vou anotando se aquele tiro foi na água ou se aquele tiro acertou um dos navios dele. Quando ele atira em mim, eu marco os tiros que ele dá naquele quadrado onde eu desenhei a minha esquadra. Se o tiro dele acertar um dos navios, eu dou o comando de tiro para ele. E é assim que o jogo se desenvolve, tá? Quando que vai terminar? Quando um dos jogadores conseguir afundar toda a esquadra do adversário. Certo? Como jogar? 2 jogadores. Ambos os jogadores colocam os seus navios na grelha de defesa, de um dos quadrados. Quem jogar primeiro indica uma posição, por exemplo, G5. Cada jogador tem direito a 3 tiros. No final das 3 jogadas, o adversário indicará se acertou, dizendo tiro e o nome do navio e a coordenada onde acertou. Ou água, caso não tenha acertado. Então, o seu adversário vai dar 3 tiros em você. No final desses 3 tiros, se ele errou todos, qual é o comando que você vai falar para ele? Água em todos, certo? Se 2 foram na água e um acertou um dos seus hidroaviões, por exemplo, você vai passar o comando para ele. 2 na água, 1 hidroavião e vai falar qual foi a coordenada que acertou o avião. Por exemplo, H9. Tá? Então é dessa forma que você vai orientando o seu jogo e passando os comandos para o seu adversário. O adversário deverá marcar então um X ou ponto na grelha de ataque para tentar descobrir onde se encontram os navios adversários. Agora eu vou contar para vocês a minha estratégia, como que eu jogava. Se o tiro era na água, eu pegava o lápis e pintava o quadradinho. Se o tiro era em um dos navios, eu fazia um X no quadradinho. Assim eu sabia que os quadradinhos pintados eram água. Os quadradinhos com X era onde estavam os navios e aonde eu ia continuar atirando para tentar afundar aquele navio, tá? Se conseguir afundar um navio, o adversário terá que dizer: afundou o meu nome do navio, né? Vence quem afundar todos os navios primeiro. Então é assim que se desenvolve o jogo da batalha naval nessa versão tabuleiro, né? Nessa versão papel. E aí? Vamos para a nossa primeira atividade? Vamos tentar reproduzir esse jogo aí? Né? Como eu falei, na minha época, né, a gente comprava nas papelarias os bloquinhos com vários, né, tabuleiros para jogar, né? Era bem baratinho aqueles bloquinhos. Hoje a gente não encontra mais isso. Então a gente tem que montar o tabuleiro. Então vamos começar montando o tabuleiro. Vamos fazer o tabuleiro. Para fazer o tabuleiro, você vai precisar de folha de papel em branco ou quadriculado. Quadriculado melhora o teu trabalho, tá? Facilita o seu trabalho. 2 canetas de cores diferentes. Fazer 2 quadrados, um para o ataque e outro para defesa. Na vertical, numerar de 1 até 15 em cima de cada quadrado. Ó, 1 até 15. Na horizontal, em cada linha, colocar uma letra, de A até O. Como a gente viu naquele tabuleiro que eu mostrei para vocês, ó. Vou até voltar aqui, ó. Isso, olha só. De 1 até 15, de A até O. Beleza? Esse ficou maior, mais fácil para ver, né? Depois disso, feito isso, cada jogador ficará com 2 grelhas, né? 2 quadros,
Um será o painel de navio e o outro o painel do adversário. A gente vai dar uma paradinha agora para você fazer as suas anotações, talvez até já montar o seu tabuleiro aí, ok? Já voltamos.
Muito bem, pessoal. Agora que você já tem o seu tabuleiro aí desenhado, vamos para o jogo, certo? Então, olha lá, você vai convidar um colega e armar o jogo no seu tabuleiro. Como que você vai armar o jogo no tabuleiro? O tabuleiro de jogo esquerdo servirá para distribuir a sua própria frota. Então, desse lado é onde você vai desenhar os navios da sua frota. Importante o seguinte, o seu adversário não pode ver aonde que você está desenhando e nem você pode ver a posição que o seu adversário está desenhando, certo? O tabuleiro do jogo direito servirá para você registrar os disparos que você vai fazer na frota adversária. Então, no lado esquerdo, onde você desenhou a sua frota, você vai anotar os disparos que o seu adversário fizer em você. E no tabuleiro do lado direito, você vai anotar os disparos que você fizer no seu adversário, certo? Cada jogador escolhe uma cor para a frota, dispondo-a no tabuleiro da esquerda, utilizando a melhor distribuição para a sua estratégia. Então, você vai pegar uma caneta, né? Cada um vai ter uma cor e vai desenhar toda a sua frota dentro daquele quadrado. Não pode desenhar nenhum navio no outro quadrado. Você tem que desenhar só naquele quadrado. Uma coisa muito importante. Ao redor de cada navio, deve ficar, no mínimo, uma casinha livre. Tá? Então, os navios, eles não podem se encostar. Nem de pontinha, nem de lado, nem só a pontinha. Não pode. Eles têm que ficar sempre com um quadradinho, uma linha, uma coluna, um quadradinho entre eles. Tá? Então, os navios não podem se encostar. Dispostos os navios, cada jogador alternadamente dispara contra seu adversário, combinando anteriormente quem irá começar, marcando no tabuleiro direito os seus disparos. Então, os seus disparos você vai marcar no tabuleiro direito. Os disparos se realizam por coordenada. Exemplo, um dos participantes diz F5. Se foi o seu adversário que falou F5, você vai na grelha, no quadro aonde você desenhou a sua frota, marcar F5. Se tinha um navio ali, você vai passar o comando para o seu adversário. Tiro. Então, tiro, couraçado, F5. Ele sabe que naquele tiro ele acertou um couraçado. E assim o jogo vai acontecendo, ok? Tempinho agora para vocês copiarem aqui as regras para entender como que o jogo vai se desenvolver.
Pessoal, espero que vocês se divirtam bastante jogando Batalha Naval. Como eu falei, é um jogo de muita estratégia, de muita atenção, vale a pena conhecer, vale a pena experimentar. Por aqui, a gente vai só lembrar, revisar aquilo que nós aprendemos. Conhecemos alguns jogos de tabuleiro clássico, né? Falamos sobre eles e vivenciamos aí, aprendemos a jogar Batalha Naval. Ok? Ficamos por aqui. Um abraço para todos. Até a próxima.